Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar o livro Como Falar, Como Ouvir, do Mortimer Adler, que agora está sendo republicado pela editora Quirion. Havia uma primeira publicação pela editora Realizações, que foi extinta essa editora, né? E agora a editora Quirion adquiriu os direitos e relança essa obra que eu diria que é basilar para todo aquele que busca se desenvolver, especialmente na fala e na escuta. O que isso quer dizer? Essa obra, ela utiliza as bases da educação clássica, da oratória, da retórica, para te ensinar justamente como se desenvolver na arte de se comunicar melhor, seja em palestras, em aulas, em conversas, em grupos reunidos. Então é uma obra muito interessante nesse sentido, para comunicação, para entender as bases. O autor ele vai apresentar vários conceitos relativos justamente à fala e também, na segunda parte, vai tratar sobre como ouvir, ou seja, no sentido de como escutar ou como ver uma aula da melhor forma possível e extrair ali as informações. Então, muitas vezes você assiste uma aula e acaba esquecendo pouco tempo depois. Aqui ele vai ensinar técnicas e jeitos que você pode utilizar para assimilar melhor essas informações. Então é um guia realmente de fato prático, né? Uma obra prática, onde você vai verificar os exercícios, verificar tudo aquilo que ele apresenta aqui nessa obra para se desenvolver nesses dois âmbitos. O Mortimer Adler é muito conhecido como professor nos Estados Unidos por ter lidado com as obras clássicas, especialmente na coleção Os Grandes Livros da Civilização Ocidental, né? São mais de 50 volumes que ele analisou, cada uma das obras, atuou em palestras, em convenções, em universidades, tratando sobre as obras clássicas, e também ele é conhecido por ser o autor do livro Como Ler Livros, também republicado pela editora Quirion. Esse aqui é um guia clássico para a leitura inteligente. Te ensina as bases sobre como entender de fato o que é uma leitura de um livro, né, dando os conceitos, regras, que eu diria, práticas, para que se utilizar e se desenvolver na leitura, como uma prática, como algo que você vai se desenvolver. Quanto mais você lê e utilizar boas técnicas, você vai poder assimilar melhor as informações. Da mesma forma, falar e ouvir, em se tratando de acesso à informação, ou seja, de busca de informações, seja no âmbito de se comunicar e no âmbito de assimilar essas informações, essa obra vai te dar essas bases, né? Então é muito interessante que você procure essas duas obras, se você não leu ainda, porque elas são fundamentais. Tão fundamentais que eu analisei cada uma delas capítulo por capítulo aqui no canal. Na versão anterior, né, do Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que é essa edição da Realizações, eu analisei cada capítulo dessa obra, inclusive são os primeiros vídeos aqui no canal. Você poderá assistir cada capítulo e aí você assiste o vídeo e depois você pode justamente ler o capítulo e, portanto, assimilar melhor essas informações. E eu fiz o mesmo com esse livro, né, onde você vai poder ali ver a análise do capítulo e também fazer as suas próprias leituras desse capítulo. Então são dois guias que eu atuei aqui no canal de forma inicial para que você tivesse as bases, né? O Mortimer Adler, por ter sido um grande professor do século XX, ele utilizou bases fundamentais da educação clássica nesses conhecimentos que ele lida aqui, ou seja, ele adaptou as modalidades da educação clássica para um tempo em que é necessário você se comunicar e ter acesso à informação. O conteúdo ele está à disposição, seja nos próprios livros, né, que nós temos aqui, ou mesmo através de informações que você pode procurar na internet ou utilizando inteligência artificial. Então o conteúdo ele é acessível, mas e a comunicação humana? Como lidar com a forma com que o ser humano lida e apresenta as informações, extrai e pode com isso criar novas coisas? Então por isso essa obra tem esse sentido, que você atuando, tornando-se habilidoso em determinadas práticas que vão desenvolver o seu intelecto, você vai poder justamente perceber isso nesse livro, né? Eu vou ler para vocês a contracapa, que diz o seguinte: em Como Falar, Como Ouvir, Mortimer Adler complementa o trabalho iniciado em seu clássico Como Ler Livros, voltando-se para duas habilidades de comunicação frequentemente ignoradas pela educação formal, a oratória e a escuta. O autor analisa o processo comunicativo em três eixos principais: os discursos ininterruptos, a audição silenciosa
e as conversas de mão dupla, demonstrando que tanto a transmissão quanto a recepção de ideias exigem esforço intelectual e intencionalidade. Fundamentada em princípios lógicos e retóricos, a obra oferece diretrizes práticas para aprimorar debates, aulas e interações cotidianas, defendendo que a busca pela compreensão por meio do diálogo estruturado e da atenção é o alicerce essencial da convivência humana e da vida em sociedade. Então é uma obra que eu diria fundamental nesse sentido, né, de apresentar aqui essas bases. Então, muito interessante. Então, a tradução é de Ugo Langoni. No prólogo você vai verificar informações sobre as habilidades inatas e a questão da relação social, né, de como o ser humano interage em sociedade. Na segunda parte vai tratar sobre o discurso ininterrupto. Na terceira parte da escuta silenciosa. Na quarta parte da conversa de mão dupla. Na quinta parte que temos o epílogo tratando sobre o colóquio na vida humana. E por último nós temos os apêndices, que você pode ler esses textos e praticar, verificando as diferenciações. Então uma obra completa tem cerca de 220 páginas nesse formato em paperback. Além dessa obra, eu recomendaria, obviamente, que você adquirisse também a obra Como Ler Livros, porque elas estão interligadas, né? São obras consideradas irmãs e, portanto, você terá aqui um conteúdo complementar uma obra em relação à outra, né? Então, uma vez que você tenha lido essas obras do Mortimer Adler, aí sim você poderá procurar outras obras que vão ser mais difíceis de ter uma leitura, né? Porque muitas vezes na escola ou no ensino formal que nós temos, essas práticas, essas habilidades de ler, de se desenvolver, não são ensinadas, né? Nós somos alfabetizados, nós temos ali o conhecimento inicial que é apresentado, né, através do estudo da gramática, de interpretação de texto, mas não é necessariamente algo voltado à prática que nós temos no cotidiano da leitura dos livros, né? Muito embora os professores buscassem isso em suas aulas, é um pouco difícil até mesmo exigir da escola formal, né, que se aprofundasse em determinados temas como são colocados aqui, a não ser que tivesse uma alteração curricular diferenciada. Mas, enfim, essas obras eu diria que complementam esse estudo que você teve, essa base em se tornar alfabetizado, porém complementa no sentido de aprofundar na sua leitura, dando as bases. Não são regras que o Mortimer Adler utilizou como um professor que tratou com as grandes obras da civilização ocidental, né? Ele atuou como professor, ele não apenas atuou, ele deu aula sobre cada uma das grandes obras e participou de vários seminários. Então eu diria que o Mortimer Adler foi um grande professor e um grande leitor. E com base nessas informações, ele se dispôs então a apresentar essas bases iniciais para leitura. Então por isso que eu gosto muito das obras do Mortimer Adler nesse sentido de apresentar as bases da educação. E ele utilizou preceitos aqui no Como Ler Livros do Trivium, né, utilizando a gramática, a lógica, a retórica, e também aqui ele apresentou conceitos de Aristóteles, né, especialmente quanto à retórica, apresentando as ideias como, por exemplo, o ethos, o pathos e logos. Muito interessante essa obra. O Mortimer Adler também escreveu várias outras obras. Eu poderia também recomendar, também pela editora Quirion, uma obra que trata sobre o Aristóteles, né? Essa obra que é Aristóteles para Todos, uma introdução simples a um pensamento complexo, também do Mortimer Adler. E também outras obras. Nós temos aqui 10 erros filosóficos, aqui publicado pela editora Vide. Vale a pena também, porque o Mortimer Adler ele atuava no âmbito da filosofia, né? E especialmente a obra A Proposta Paideia, onde o Mortimer Adler aqui vai falar sobre as bases educacionais que ele propõe em se tratando da educação clássica. Então é um autor que eu gosto muito e nós temos a análise de cada capítulo dos livros que você pode conferir aqui no canal. E lidando com Mortimer Adler, tratando dessas obras, você terá uma base para começar os seus estudos, caso você não tenha iniciado ainda. Eu recomendo também a releitura das obras, né? A forma como Mortimer Adler escreveu os livros é uma forma muito didática, muito abrangente, que você poderá ter acesso, né? E uma vez fazendo essas leituras basilares, você terá fundamento para começar as suas leituras de obras clássicas diretamente,
como o próprio Mortimer Adler recomendava em suas obras, lidar com a própria fonte direta, né? E utilizando essas boas técnicas, você irá conseguir atingir esses objetivos e se desenvolver e se tornar um bom leitor, e não apenas um bom leitor, mas alguém que sabe se comunicar melhor e ao mesmo tempo sabe escutar. Então são obras fundamentais nesse sentido que eu recomendo. Vou deixar para você o link na descrição para que você possa adquirir. É isso, muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.